de quase 6 meses de atraso, eu finalmente terminei o meu primeiro semestre. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Lorena e tecnicamente eu estou no segundo semestre de medicina. Eu comecei a gravar vídeos para esse canal quando eu tava mais ou menos ali na metade do meu S0, sabe? Mas aí veio a pandemia e tudo se atrasou muito. Então eu comecei o meu semestre com quase 6 meses de atraso. E depois de muito tempo, quase 6 meses, eu finalmente terminei meu primeiro semestre. Só tem uma coisa pra dizer. Graças a Deus, faltam só 11 semestres. Em vários vídeos desse canal eu já falei um pouco sobre a minha experiência no primeiro semestre, sobre como foi fazer o primeiro semestre em EAD, sabe? Como foi difícil pra mim. Mas no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a minha experiência no total. E não só sobre o EAD de Medicina da Universidade Federal do Ceará, né? E se tiver alguma coisa que eu não responder e que você tiver curiosidade, deixa aqui nos comentários, que se tiver muitas perguntas interessantes, eu posso até responder em vídeo. Eu sou estudante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral. Eu passei no SISU de 2020.1, então foi um SISU bastante complicado, já falei até isso em alguns vídeos desse canal, então eu não vou me prolongar muito aqui, tá bom? Enfim, como é que funciona a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, né? O sistema que a faculdade usa é o sistema modular. É um pouco complicado falar sobre isso, porque toda vida que a gente fala em faculdade, a gente já tá falando sobre cadeiras que a gente vai cursar, sabe? Eu vou cursar uma cadeira de anatomia, eu vou cursar uma cadeira de fisiologia, eu vou cursar uma cadeira de farmacologia. Pelo que eu vi nos históricos de outras faculdades, basicamente o curso de medicina é um curso modular. E sim, você não tem cadeira para fazer, você tem módulos. E confesso que se você reprovar em algum módulo, é bem assim, é bem puxado. Porque você entra no outro módulo, fazendo recuperação do módulo anterior, e aí vira uma bola de neve, tudo vira um caos e... É sério, é muito complicado. E além de ser modular, o sistema que a Faculdade de Medicina usa, né, na UFC, é o sistema tradicional. Na verdade, é um sistema misto, mas vamos dizer que é um sistema tradicional, porque de misto tem pouca coisa. A gente tem algumas matérias que elas funcionam como TBL, mas por causa da pandemia e por causa do EAD, os professores preferiram que a gente não usasse TBL no momento. Então, basicamente, meu primeiro semestre foi todo tradicional. Então, sim, é você sentar e o professor falar durante, sei lá, 4 horas, 5 horas, 6, 7 horas. E você escutar, escrever e tentar aprender do melhor jeito. E voltando para o sistema modular, né, que é sobre basicamente o que a faculdade trabalha, o sistema modular é dividido em 2 categorias, pelo menos na minha faculdade. É o sistema vertical e o sistema horizontal. O sistema vertical é o sistema que dura o semestre inteiro. Basicamente as famosas cadeiras, sabe? Então, a gente tem cadeiras, mas a gente não tem cadeiras. E aí a gente também tem os módulos horizontais que duram, tipo, algumas semanas pré-determinadas. No meu primeiro semestre, o módulo que durou mais, durou 6 semanas. Então, sim, é uma coisa muito corrida, é muita coisa pra você aprender em pouco tempo. Falando um pouco sobre os meus módulos, eu tive 7 módulos durante o semestre inteiro, 2 verticais e 5 horizontais, né? Os 2 módulos verticais que a gente tem é o módulo de ABS, que é Atenção Básica à Saúde, que basicamente a gente estuda sobre o SUS e sobre como o SUS funciona e sobre coisas técnicas do SUS. O módulo de ABS a gente não tem prova, mas tem trabalhos e seminários toda semana. Então, tipo, era muita coisa pra fazer. Às vezes você tinha 3, 4 provas na semana e você precisava fazer um trabalho de ABS e ainda apresentar um seminário, sabe? De todos os trabalhos de ABS que a gente fez, o mais legal e o mais, assim, grandioso, né, que foi o último, basicamente a gente apelidou de TCC de ABS do primeiro semestre, né, que foi o nosso trabalho de territorialização, que a gente pegou um bairro e a gente foi classificar ele de acordo com o saneamento, de acordo com os dados que foram oferecidos pra gente criar um panorama sobre aquele bairro, sabe? Por que tinha tantos casos de leptospirose? Por que tinha tantos casos de dengue? Enfim. E aí, tudo isso a gente teve que fazer, no caso, pelo Google Street View. Esse trabalho, geralmente, a gente vai pro bairro, conhece e, tipo, passeia pelas ruas. E é claro que a gente poderia ter feito isso, mas como a maioria da nossa turma é de fora de Sobral, a gente resolveu que ia fazer pelo Google Street View e a professora super concordou. Na verdade, foi ideia dela. Quem não pudesse estar em Sobral, quem não pudesse visitar os bairros, seja porque era um bairro teoricamente perigoso, seja porque estava todo mundo fora do grupo, né? E a gente viu que às vezes uma coisa não necessariamente está ligada à outra, apesar de muitas vezes estar ligada, sabe? Às vezes uma explosão de casos de leptospirose tem a ver com uma coisa pontual, sabe? Esse foi meio que nosso TCC de ABS no primeiro semestre. O segundo módulo vertical é o módulo de DP, que é o nosso módulo de desenvolvimento pessoal, que é basicamente você aprender a ser médico, sabe? Então a gente teve aula de currículo Lattes, a gente teve aula de ética médica e muitas outras aulas muito importantes. E eu acho que foi uma das matérias mais
que eu mais gostei, sabe? Porque basicamente é você aprender a se tornar um médico mais humanizado, é você aprender a se tornar um médico competente, sabe? E ajudou muito também porque a professora era um amorzinho, a gente também não tinha prova, então não tinha uma super cobrança em relação a isso. A gente teve alguns trabalhos para fazer, a gente tinha atividades e sempre era em grupos, geralmente ABS e DP são umas coisas mais assim de boas. Geralmente a gente se divide em grupos para fazer um trabalho gigante, sabe? Ou, enfim, quando é um trabalho menorzinho, a gente se divide em duplas ou até faz sozinho. Mas é uma coisa mais de boas. Em DP não teve muitas coisas assim memoráveis, apesar de ter sido uma matéria muito boa, sabe? Muito gostosa de assistir e de fazer a matéria. Mas não teve muitas coisas muito memoráveis, assim, que eu possa elencar aqui pra vocês. Dos módulos horizontais, teve nosso primeiro módulo, que basicamente é a semana do calor ou a semana zero de algumas faculdades. Que basicamente a minha faculdade integrou na grade horária, porque ficou mais fácil de, tipo, apadrinhar os alunos, principalmente porque eles são de fora, sabe? Porque você trazer os alunos uma semana antes das aulas começarem, às vezes ficava um pouco difícil. Esse primeiro módulo de Educação e Medicina, ele basicamente, dura uma semana, e é apresentando a faculdade, é apresentando o CA, é apresentando todas as coisas que a faculdade tem a oferecer para você que tá chegando naquela nova realidade, sabe? Então, é o CA, é a Atlética, é as ligas, é como a faculdade funciona, como funciona o sistema de notas, é como funciona tudo na faculdade, sabe? Tecnicamente, é pra ser uma semana um pouco mais puxada, porque a gente ia visitar os nossos hospitais conveniados, mas infelizmente a pandemia não deixou. Então a gente teve somente algumas conversas com o diretor do hospital. Basicamente é uma semana muito de boas. Seria uma semana puxada porque a gente ficava se deslocando, sabe? Tia trote, enfim. Mas infelizmente a pandemia não deixou isso acontecer. O segundo módulo é de Biologia Celular, Molecular e Princípios da Farmacologia, que basicamente é você estudar bioquímica e um pouquinho de farmaco. Não é um módulo muito pesado, porque basicamente você já aprendeu muitas das coisas no ensino médio, sabe? Principalmente na parte de bioquímica. Então, basicamente, você já sabe de tudo, sabe? Então, não é uma coisa muito pesada, dá pra sempre levar um pouco de bolsa. Mas é claro que tem que entrar o princípio da farmacologia pra lascar todo mundo. Porque aí a gente aprende um pouco sobre farmacocinética e farmacodinâmica, que é um pouco assim, é um pouco surtador, né? É um pouco dificultoso, mas aí, tipo, quando você consegue aprender exatamente como é que funciona a farmacocinética e como é que funciona a farmacodinâmica, você fica, meu Deus, é por isso que tal medicamento funciona desse jeito. O terceiro módulo horizontal é Gênese e Desenvolvimento, que basicamente a gente vai estudar embriologia e um pouco de histologia. Como já deu pra perceber, né, como o sistema é modular, a gente acaba misturando algumas matérias, algumas cadeiras, sabe? Esse módulo, tecnicamente, foi o que a gente teve as nossas primeiras aulas práticas do laboratório, que foram as nossas práticas de embrio e as nossas práticas de histo. E, assim, né, todo mundo fala que o próximo módulo, que é o módulo de locomotor, é um módulo super pesado, é um módulo muito difícil. A minha percepção e a percepção da minha turma foi muito diferente de todos os nossos veteranos, sabe? Porque a gente veio de uma realidade diferente, a gente estava vindo de uma realidade de 100% EAD para uma coisa meio híbrida, sabe? Para ter que conciliar a nossa mudança, ter que conciliar as aulas e as aulas teóricas e as aulas práticas. Então, todo mundo sentiu que Gênese e Desenvolvimento foi um módulo extremamente difícil. E para mim foi muito difícil, porque em biologia eu não sou muito fã de embriologia desde o ensino médio, então era muito difícil pra mim entender o que estava acontecendo. E pra mim, embriologia no ensino médio já era difícil, sabe? Mas ter que entender como é que funcionava basicamente ali a fecundação e como isso se levava, sabe? Por, sei lá, desde o crescimento do embrião até a formação, sabe? Enfim. E era muito complicado pra mim, era muita coisa, era muita... Cada vaginação dava início a uma coisa... dava início a um braço, a uma perna, e eu ficava... O que tá acontecendo? O quarto módulo, e maior, é o módulo de aparelho locomotor, que é basicamente que todo mundo fala que é difícil, que é muito complicado, que tem pouco tempo para estudar, enfim. E na verdade, não é que ele seja um módulo difícil, mas sim porque ele é um módulo muito, muito, muito grande para um pouco espaço de tempo. Como eu já disse, o nosso maior módulo tem 6 semanas, né? E 6 semanas é muito pouco para você estudar todos os ossos e os acidentes ósseos, né? Porque, tipo, a gente não estuda só um osso, tipo, e cada ranhurazinha do seu osso tem um nome diferente, que você precisa aprender. E pra que aquele osso e aquele acidente de osso serve, sabe? Então, e as inserções dele, e enfim, era muito complicado. E aí, não era só osso, a gente tinha que estudar músculo e ligamento, tudo isso em 6 semanas.
E por mais que não tenha sido difícil, foi desafiador, porque era muito conteúdo em pouco tempo. E na verdade, uma coisa que eu aprendi na faculdade, principalmente nesse primeiro semestre, é que nunca você vai conseguir estudar tudo, nunca você vai ter tempo para estudar tudo e nunca você vai ser o melhor de tudo, sabe? E o quinto e último módulo é o nosso módulo de gestor, que basicamente é um módulo que todos os professores disseram que ia ser muito de boas, enfim, mas basicamente foi um módulo muito complicado, porque ele foi muito curto. A faculdade está tentando achatar os horários, sabe? Porque eles querem levar todo mundo pro internato com o mínimo de atraso possível. Então, a gente tá correndo muito, sabe? A gente tá fazendo, sei lá, 2 semestres e meio por ano. E a gente tá correndo pra ver se dá tempo, sabe? E não é que o módulo tenha sido complicado, era um módulo maravilhoso. Eu aprendi muito sobre o meu corpo, sabe? E sobre o sistema digestório, que é um sistema que eu sou apaixonada. Mas, por ser um módulo muito corrido, eu não tive muito tempo de aproveitar, sabe? Porque basicamente era um módulo que durava 3, 4 semanas no período normal. A gente teve esse módulo em 2 semanas. E assim, como é que eram os seus horários, né, Lorena? Bom, como a gente tava em um sistema meio EAD, a gente não tinha horário, né? Os professores mandavam as aulas, geralmente eles mandavam, tipo, sei lá, uma semana de atraso, tipo, uns 2, 3 dias de atraso, e a gente tinha que correr, né, pra fazer tudo no tempo. Mas, tecnicamente, as nossas aulas eram de 8 às 18, sabe? Tipo, de 8 até meio-dia e de 2 horas da tarde até 6 horas da noite. De segunda a sexta, no caso, né? Só que a gente tem 2 horários livres por semana, que geralmente não eram tão livres assim, porque a gente estava reunido para fazer trabalho ou porque a gente tinha alguma coisa para fazer em relação à prova, em relação ao professor que atrasava, em relação a monitorias. Uma coisa que eu aprendi nesse primeiro semestre é sobre como não levar tão a sério os horários que estão lá pré-determinados, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de cumprir horários, eu sou uma pessoa que 6 horas é 6 horas, sabe? Não é 6h10, não é 6h20. Mas é uma coisa que eu aprendi a ser um pouco mais flexível com os horários, porque senão eu vou acabar surtando. No começo eu surtava muito com alguns professores, porque os professores mandavam aula atrasada, sendo que as aulas já estavam gravadas desde, tipo, 6 meses antes. E aí eu ficava muito chateada, sabe? Lorena, como é que funciona o sistema de notas, né? Bom, o sistema de notas funciona basicamente com prova, né? Os nossos modos horizontais, geralmente, eles são provas, né? São provas, que você tem que tirar uma nota mínima pra passar. Mas a gente tem prova e aí alguns professores passam alguns trabalhos pra complementar a nota, né? Porque tem horas que realmente não dá. Tem nota, tem alguns questionários, tem participação na monitoria, enfim. Basicamente, o professor escolhe o módulo que ele quer dar a nota dele. Histologia é a matéria que tem prática depois de anatomia. Então, a professora de anatomia prefere que seja pesos iguais para a prova prática e para a prova teórica. O professor de histologia já prefere ao contrário, que prefere que a prova teórica ela tenha um peso maior do que a prova prática. Então, cada professor, ele decide como é que ele vai levar a matéria dele. Quando eu tava tentando entrar na faculdade, basicamente eu via vários vídeos do primeiro semestre das pessoas e eu ficava muito animada, sabe? Porque as pessoas sempre estavam muito empolgadas e não sei o quê. E, na verdade, talvez eu esteja passando isso pra vocês, mas é porque eu tô de férias. Se você me vê no momento de aula, eu estou basicamente um caco. Basicamente, eu vi as pessoas falando, meu Deus, eu fui estudar anatomia, e a anatomia é muito perfeito, e não sei o quê. E eu fico pensando, é tudo muito perfeito, é tudo muito organizado, tudo tem um porquê, sabe? E, na verdade, eu, Lorena, estudando anatomia e estudando mais sobre o corpo humano, eu vi que é tudo desorganizado. Meu Deus, é um caos, né? E eu não tô falando de desorganizado de um modo ruim. Eu tô falando de um desorganizado que funciona. A minha visão de estudante foi que, meu Deus, o corpo humano é desorganizado para um senhor caramba. Uma coisa que, sempre que eu falo que faço medicina, as pessoas ficam, ai meu Deus, é muito perfeito, você faz medicina, mas eu não faria porque eu não daria conta. Gente, ai, vou falar pra vocês, viu? A gente não dá conta. Só pra começar. Mas a gente tem que dar conta porque a gente precisa tirar uma nota pelo menos suficiente pra passar. E, enfim, né? Qual foi o meu módulo mais difícil e qual foi o meu módulo mais fácil? Basicamente, o meu módulo que eu achei mais difícil foi o módulo de Gênese, né? Gênese de desenvolvimento. E o módulo mais fácil foi o módulo de... eu poderia dizer Educação e Medicina, mas eu acho que foi o módulo de DP, porque a professora levava as coisas de um modo muito leve. Muito, muito, muito leve. E por mais que tivesse trabalho, que tivesse algumas coisas para apresentar, foi levado de uma forma tão leve que, sério,
Às vezes que eu tava triste porque eu tava me sentindo muito sobrecarregada, eu pensava, meu Deus, tem aula de DP hoje. Vai dar tudo certo. Qual material que eu usei, né? Tipo, você usou esteto, você usou esfigmo. O que você precisava pra estudar é basicamente um material pra você assistir às aulas. Se você não quisesse escrever nada, se você não quisesse ler nada, bom, não precisava, sabe? Basicamente você precisava só de um aparelho com internet pra você assistir às aulas e aí você podia fazer a prova desse jeito, sabe? E no caso, um jaleco, porque a gente teve algumas aulas práticas, por mais que não tenham sido todas por causa da segunda onda da pandemia. E uma coisa que me perguntam muito é sobre, Lorena, não tem esteto? Né? Vocês não usam, tipo, esfigma, oxímetro, enfim. Não, a gente não usa. Porque, primeiro, a gente tá no primeiro semestre, né? Eu sei que muitas faculdades, elas têm uma pegada um pouco diferente, principalmente de ir pra posto, de ir pra unidade básica de saúde. Mas com a pandemia, basicamente, o esteto ficaria um pouco de lado, sabe? Porque quando você tá no S1, você basicamente é a base da pirâmide. A faculdade não liga muito pra você, sabe? A faculdade acha que tá bom, né? Dá umas coisinhas pra esse povo e pronto. E mesmo quando não era nesse formato mais híbrido, a gente não tinha tanto contato com o paciente. O S1 no sistema mais tradicional, ele é um formato um pouco mais, digamos, recluso, sabe? Eu vou precisar de estetoscópio lá pro S4 e isso, eu vou comprar só quando estiver mais perto, sabe? Quando realmente for necessário. Porque eu quero comprar um esteto realmente bom. Eu tenho um aqui em casa, mas, tipo, ele não é meu. E ele não foi necessário em nenhum momento nesse semestre. E provavelmente nem seria, mesmo se eu estivesse fazendo aula presencial. Então, na faculdade tradicional, basicamente, você não vai precisar de nenhum elemento muito caro nesse primeiro momento, sabe? Basicamente, no presencial, você vai precisar somente do jaleco, que vai ser estritamente obrigatório. E na minha faculdade, você não precisa ir de roupa branca, você só precisa de uma blusa, de uma calça e de um sapato fechado para entrar nos laboratórios e do jaleco. Basicamente é isso, sabe? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo para você acompanhar mais essa minha trajetória de medicina. Um beijo. Tchau, tchau.